Nosso cordial bom dia a todos e feliz sábado. Quero dizer que é um grande prazer para mim poder estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês, em comemoração à Semana da Criança. Eu gostaria de liberar a plataforma, que se sintam à vontade e podem se juntar à igreja. A mensagem de hoje tem como título Deixai vir a mim os pequeninos. E ela está baseada no livro de Mateus. Então, para nós começarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 14. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Todos acharam? Então, antes de nós começarmos a ler aqui, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Peço que nos ilumine agora que nós vamos ler a Bíblia e nos ajude a entender a mensagem que o Senhor quer nos passar. Por favor, nos dê um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui, nós vemos assim. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Através da leitura desse versículo, nós podemos perceber que Jesus demonstrou claramente que ele ama as crianças e que, de fato, ele se importa com elas. E isso se percebe pela maneira que ele recebeu as crianças e da forma que ele as abençoou. Algumas pessoas tentaram impedir com que essas crianças se aproximassem de Jesus. Elas estavam pensando que essas crianças poderiam incomodá-lo, mas não era bem isso que Jesus estava pensando. Por isso, Jesus repreende essas pessoas publicamente dizendo assim: Deixai vir a mim os pequeninos. Mas o que Jesus queria dizer com essas palavras? Certamente, algo muito maior que está nessa frase, algo nesse contexto que Jesus queria espalhar para o mundo todo. Bem, a bem verdade é que as crianças precisam ser tratadas com respeito, precisam ser tratadas com dedicação e amor. Mas as crianças precisam também ser conduzidas a Jesus. E mais ainda, os adultos eles não podem ter um comportamento a tal ponto de impedirem com que as crianças se aproximem de Jesus. Muito pelo contrário. Os adultos é que vão orientar a criança e ajudá-la a entender a verdade. As crianças são seres frágeis e completamente dependentes, que necessitam de cuidados especiais para sobreviverem. Mas, quando nós observamos a natureza, no mundo animal, nós percebemos que é um pouco diferente. Entre algumas espécies de filhotes, ao nascerem, essas espécies conseguem sobreviver completamente independentes de seus pais, pouco tempo depois que elas nascem. Um exemplo é o exemplo do crocodilo. Quando um crocodilo bebê nasce, ele emite um estranho som bem alto, para com que a sua mãe, que está nas proximidades, perceba que o seu filho nasceu. Daí a sua mãe vai lá e o desenterra, para com que ele não sufoque. Ela pega o seu filho pela boca e leva até a água. Quando chega lá, esse crocodilo deve aprender instantaneamente a nadar, a caçar e a evitar outros predadores também. Horas após o nascimento, os crocodilos bebês já são capazes de caçar e de apanhar a sua primeira refeição. Geralmente, essa primeira refeição é à base de peixes pequenos. Eles emitem um odor especial para com que a sua mãe perceba que esse filhote pertence a ela. Ao contrário da maioria dos répteis, a mãe crocodilo protege os seus filhos o melhor que pode contra peixes grandes, outros pássaros e também até mesmo outros crocodilos que vão tentar se aproveitar. Mas pouco tempo depois, a sua mãe abandona os seus filhos e os deixa pela própria sorte. E os seus filhos vão viver o resto da sua vida só com base naquilo que eles aprenderam durante aquelas poucas semanas que passaram com a sua mãe. Já os humanos são diferentes. Eles não são tão independentes assim, bem quando nascem. Sabemos que se uma criança que acabou de nascer, um recém-nascido, for colocado ao lado da sua mãe, exatamente no mesmo leito, e a sua mãe não estender a mão carinhosamente para tomá-la nos braços e não esperar que essa criança aprenda a mamar e não repita essa ação consecutivamente por vários meses, essa criança certamente morrerá, mesmo estando do lado da sua mãe. As crianças vão precisar dos adultos durante muitos anos.
não somente para sobreviver, mas para aprender como eles estudam, desde pequenos cuidados e higiene pessoal, recreação, brincadeiras e pequenas atividades domésticas. Porém, uma grande responsabilidade que os adultos devem ter com relação às crianças e que jamais deveria ser negligenciada é de lhes transmitir valores e princípios morais. Sobre os pais pesa essa grande responsabilidade, porque os pais não podem simplesmente focar em cuidar do cuidado físico da sua criança, mas eles também devem se preocupar em passar para essa criança os valores morais, porque assim como o crocodilo vai levar para o resto da sua vida tudo o que ele aprendeu quando pequeno, uma criança também vai levar o que os seus pais lhe ensinarem. Como nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 9 e no versículo 14, está dizendo assim: disse Jesus, deixai os pequeninos e não os embaraceis e vir a mim. Essa parte aqui que nós vamos destacar. O que Jesus fala aqui, deixai os pequeninos e não os embaraceis e vir a mim. O evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, ele enfatiza o desejo que Jesus sente com que as crianças tenham liberdade de se dirigirem a ele livremente. Jesus ele fica feliz quando as crianças vão a ele sem problema algum e tem essa liberdade. É um erro dos pais pensarem em deixar para depois o ensino do amor de Jesus para as crianças. Os pais não podem pensar que uma criança é jovem demais para aprender isso ou aquilo sobre Jesus, porque quanto mais cedo os pais ensinarem essa criança o caminho verdadeiro, mais forte a criança vai aprender isso e mais impactante vai ser em seus princípios. Em casa, desde pequeno, a criança deve ser ensinada a temer ao Senhor Deus e honrar os seus mandamentos. Deve ser ensinada a respeitar os seus semelhantes. E esses valores vão ser levados para o resto da sua vida. Muitos pais erram ao pensarem que o cuidado com seus filhos se restringe apenas em protegê-los, prover sustento e educação formal, mas eles negligenciam em algo que é demasiadamente importante: a orientação espiritual e o ensino da Bíblia, de maneira tal que a palavra de Deus de fato influencie no caráter dessa criança que está em formação. A mensagem que os pais têm para suas crianças, de fato, tem que fazer diferença. No livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 3. Mateus, capítulo 19, versículo 3. Diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Por que será que os discípulos pensaram que Jesus se incomodaria com os pais que estavam levando as suas crianças para que Jesus as abençoasse? Queridos pais, intercedam sempre diante de Deus, por meio de Jesus, por nós que somos crianças. Orem pelos pequeninos, para que Deus nos abençoe e nos livre sempre das influências desse mundo mau. Porque assim como os pais eles podem influenciar para o bem na formação dos seus filhos, esse mundo também vai tentar apresentar influências negativas, vai apresentar influências de um mundo mau e perverso. Então orem para que quando nós crescermos, nos tornemos jovens de valor nobre. Pensando na história de Daniel, que embora fosse separado da sua família ainda muito jovem, possivelmente com 18 anos de idade, para se tornar um adulto, e levado para uma terra estranha, onde se adoravam deuses estranhos, Daniel nunca se deixou contaminar pelos costumes e influências negativas de Babilônia. Penso que desde pequeno ele foi ensinado por seus pais a servirem somente ao Senhor Deus de Israel. E com base nessa história de Daniel, a gente pode perceber de fato a diferença que a educação dos seus pais fizeram em sua vida. Porque se Daniel não fosse educado da maneira que foi desde pequeno, talvez ele não permanecesse firme como foi. E não foi por acaso que Daniel se tornou um dos maiores homens que já viveu sobre essa terra. Daniel se tornou um homem de caráter, um homem nobre, humilde, responsável, paciente e dedicado ao seu trabalho. Esse é um ponto muito importante, porque mesmo Daniel não estando em sua terra, mesmo Daniel estando em outra terra, inimiga do seu povo, ele permanecia sempre dedicado ao seu trabalho. Ele não estava fazendo algo do seu agrado com seus conhecidos, mas mesmo assim ele permanecia sempre dedicado. Daniel, ele era um homem honrado pelos reis de Babilônia e era amado pelo Deus do céu. Os discípulos estavam achando que as crianças poderiam incomodar o mestre,
Mas Jesus não estava pensando nisso. A maior preocupação de Jesus quanto às crianças era que houvesse dificuldades ou embaraços para com que as crianças pudessem chegar até Jesus. Essa era a sua maior preocupação. Hoje em dia, existem muitos embaraços, muitas coisas que dificultam o acesso das crianças até Jesus. As crianças tendem muito a imitar o exemplo dos pais, desde pequenos. Então, sendo assim, os seus pais deveriam se preocupar muito em passar para os seus filhos um bom testemunho, passar para os seus filhos um bom exemplo, porque quando essa criança crescer, ela vai se igualar muito ao seu pai e ela já vai ter todas aquelas características que o seu pai lhe apresentava quando criança. Porque uns dias essa criança vai virar adulta e os seus pais só vão ter o tempo que essa criança passar em casa. Então, esse é o tempo dos pais passarem para essa criança esses valores. Porque quando essa criança sair de casa, os seus pais não vão ter mais tanta influência quanto tinham quando essa criança ainda era pequena. Muitos cristãos estão empenhados em salvar o mundo. Eles fazem viagens, vão para outros países, falando em várias línguas diferentes, falando da volta de Jesus. Mesmo assim, eles podem estar negligenciando em algo que é muito mais importante, a salvação da sua família. Então, eles podem se dedicar mais nas outras pessoas e esquecerem a salvação dos seus filhos. O lar, portanto, deve ser um lugar agradável, deve ser um lugar que garanta segurança, um ambiente saudável para o desenvolvimento espiritual da sua criança. Infelizmente, existe uma realidade muito triste que se repete em todo o mundo. As crianças são vítimas de violência. E o que mais surpreende é saber que, normalmente, essa violência ocorre dentro de casa, onde ficam seus familiares, onde eles deveriam estar cuidando das suas crianças e as protegendo das outras pessoas que estão no mundo, onde geralmente ocorre essa violência. E há vários tipos de violência. A violência física, violência mental, violência sexual, violência fatal. As pessoas que deveriam estar protegendo as suas crianças, afinal, toda criança é considerada ainda como incapaz, são aquelas que estão praticando violência contra elas. Então, é comum nós vermos nos noticiários que passam na televisão se falar de crianças que foram abandonadas entre os sacos plásticos, algumas largadas em caixas de papelão, jogadas em esquinas, em calçadas e, pior ainda, algumas que são jogadas até mesmo dentro do lixo. Muitas são vítimas de abuso e algumas até mesmo assassinadas por seus próprios familiares ou parentes diretos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 16. Lucas, capítulo 18, versículo 16. Lucas 18, 16. Todos acharam? Aqui está escrito assim. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Bem, aqui Jesus faz uma importante declaração. Jesus está falando que ele receberá em seu reino as crianças. E tanto é que ele mesmo falou que para os adultos poderem entrar no reino dos céus, eles vão ter que se assemelhar muito com a criança. Eles vão ter que se parecer com essas crianças. Mas por quê? Porque as crianças são puras, as crianças sabem amar a verdade, as crianças são sempre positivas e verdadeiras. E as crianças não guardam mágoa e perdoam com facilidades. Então aqui, Jesus está mostrando que as crianças não podem ser desconsideradas. Elas, de fato, têm uma importância e são pessoas especiais. Então, devido a esses versículos que nós lemos aqui e do que eu falei para vocês, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A ordem dada por Jesus é muito clara. Ele fala que ele quer que as crianças sejam conduzidas a ele sem dificuldade nenhuma. E ele dá essa responsabilidade para os pais. Então, ele mesmo disse que os pais precisam ser responsáveis em passar para os seus filhos esses valores, para que quando essa criança crescer, ela se torne uma pessoa melhor. E essa vontade deve ser cumprida. A responsabilidade número 1 dos seus pais em relação às suas crianças deve ser de proporcionar em casa uma atmosfera de graça, na qual espontaneamente haja espaço para o compartilhamento da palavra.
A própria criança tem que sentir vontades e querer aprender mais sobre Deus, e ela tem que querer buscar mais. É uma decisão também da criança decidir ou não buscar Jesus. Então, em casa, deve haver esse espaço, o espaço para oração, para louvor, e também sobre o diálogo da graça de Jesus. As crianças precisam experimentar a presença de Jesus nos relacionamentos familiares, porque, como eu já disse, os pais vão precisar ajudar na formação espiritual da criança, e não só na parte física. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem livros de Provérbios, no capítulo 22 e o versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Todos acharam? Então, essa daqui é uma mensagem um pouco mais para os pais. A mensagem mais importante, assim, se eu posso dizer, que vai formar todo o caráter da criança. Para nós finalizarmos aqui, está dizendo assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, é essa mensagem aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E vai ter a música especial. A música. Quando terminar, seja a hora. Oi? Quando terminar, seja a hora. A música? Isso. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama
como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse sábado, muito obrigado por tudo. Peço que o Senhor nos abençoe e venha nos livrar do mal. Agora que nós vamos voltar para casa, por favor, nos leve até lá em segurança e nos proteja. Por favor, nos dê um resto de sábado na tua segurança e na tua paz, e que o Senhor venha estar na nossa frente, nos guiando em tudo. Por favor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.